Tudo bem, meu amigo vendedor? Olha só, estamos de volta aqui no nosso curso Formação Especialista em Vendas, no nosso curso específico de fechamento de vendas, né? Vamos tratar agora do que você quer saber muito, eu tenho certeza. Vamos tratar das 15 técnicas de fechamento que você deve estar doido para saber se funciona e se eu posso utilizar ou não no meu produto. Essas 15 técnicas foram desenvolvidas também pela Venda Mais e pelo Instituto de Especialização em Vendas, tá? Um conjunto nosso, nós desenhamos as 15 melhores técnicas de fechamento e as mais práticas, que são mais utilizadas pela maioria dos vendedores, tá? Então você vai ver que algumas dá para você utilizar no seu segmento, outras não se encaixam tão bem, mas tem segmento que vai conseguir utilizar as 15 e vai ser melhor ainda, tá? Então preste atenção nessas 15 técnicas de fechamento que eu vou mostrar para você agora. Vamos começar então? Bora, vamos começar sem enrolação. Dá uma olhada nessa aqui, ó. Primeira técnica de fechamento nosso aqui é fechamento por troca, que nós chamamos de venda rápida. Então, isso utiliza muito para venda rápida, para troca rápida, geralmente em comércio, né? Isso ajuda demais. Então, ótimo para a situação de venda que é rápida quando o cliente é um pragmático. O que é um cliente pragmático? Se você fez a nossa formação inteira, você deve ter visto lá no bônus, né, que nós damos para você, do professor Vitor Vieira, os 4 perfis de cliente. O pragmático, o cara que é direto, o cara que ele já sabe mais ou menos o produto, é o cara que chega, quanto que custa isso aqui? Né? O cara que não quer muito de conversa, às vezes é confundindo com o cara mais grosseiro, mas não é. É um cara que é mais direto. Então, encaixa muito bem para cliente que é pragmático, mas encaixa, na verdade, mais para vendas rápidas. Então, se você faz venda rápida, às vezes ajuda muito você. Nós perguntamos o que é indispensável. Lembra uma pergunta que a gente utiliza muito no nosso instituto e em muitas empresas. Por que, Tiago, eu pergunto o que é indispensável numa negociação? Porque o que é indispensável, meu amigo, vale muito mais. A gente fala que o que é indispensável não tem preço, né? Então, o que é indispensável, o seu cliente não abre mão. Então, se ele não abre mão, e se você oferece isso para ele, meu amigo, é o que ele está procurando. Então, você geralmente pergunta o que é indispensável, propõe ao cliente que se você conseguir demonstrar essas 3 coisas, 2 coisas, 1 coisa, eu coloquei 3 coisas, porque geralmente ele fala 1, 2 coisas, 3 coisas. O cliente faça negócio. Então, a troca aqui é simples. O vendedor oferece ao cliente lá os 2, 3 benefícios em troca e o cliente compra. Então, o que é indispensável na hora de você comprar isso aqui? Então, eu preciso que tenha um selo de qualidade para você ter garantia. Eu preciso que tenha o melhor preço e que me entregue até a semana que vem. Então ele vai falar o que é e você fala, perfeito, Antônio, vamos fazer o seguinte, eu vou desenhar esse símbolo. Se a gente conseguir os 2, o senhor tem interesse realmente em fazer negócio comigo? Tenho. Aí você pode desenvolver. É uma técnica de fechamento, né? Você pode estender ou você pode deixar isso para o final, quando já estiver meio embolado, sabe? Quando você percebe que ele está querendo comprar, mas está faltando alguma coisinha, ele está querendo chorar, está querendo apertar você um pouco mais. Às vezes é aquele cara sanguessuga, né? Que só quer saber de preço baixo. Então, às vezes ele quer apertar você um pouquinho, usa essa. Fala o seguinte, o que é indispensável para o senhor para comprar isso aqui? Quer dizer, quando o senhor vai comprar esse tipo de produto ou esse tipo de serviço, quando o senhor vai utilizar esse tipo de serviço, o que é indispensável? Não pode faltar. Aí ele fala 2, 3. Aí você se compromete. Olha, se eu conseguir isso 2, 3, o senhor tem interesse realmente? Tem. Então, aí você entra e faz o fechamento. Tudo bem? Então, esse é o primeiro fechamento por troca, que é de venda rápida. Vamos dar uma olhada, então, no nosso segundo. Vamos lá. Essa é a primeira parte, meu amigo. Nós vamos tratar de 7 fechamentos, tá? Então, nós vamos fazer uma parte de 7, um módulo de 7 fechamentos dentro desse curso e depois mais 8 que nós vamos completar nossas 15 técnicas de venda, tá? Então, vamos para o segundo. Dá uma olhada só a segunda, que é fechamento por alternativas. O que é o fechamento por alternativas? A técnica consiste em fazer uma pergunta fechada com 2 opções, que são as mais comuns, ou no máximo 3 opções para o cliente. Tá? Então, por exemplo, prefere levar o verde ou o amarelo? Né? Você pode deixar, ou posso levar, você prefere levar o verde, o amarelo ou o azul? Então, coloca 3. Eu prefiro 2, porque você dá uma ordem. Lembre-se muito bem, o cérebro humano, ele responde muito mais facilmente a ordens. Então, quando nós falamos de utilizar agora, nesse momento, tem que ser já, hoje. Então, essas palavras, pegue, faça, essas palavras ajudam as outras pessoas a tomar decisão. E como nós queremos que o nosso cliente tome decisão por comprar o nosso produto, o nosso serviço, usar palavras de ordem, né? Ou dando 2 opções somente, ajudando o cérebro a não ficar pensando em 3, 4, 5 opções, olhando para tudo quanto é canto, nós damos 2 opções. Então, voltando aqui para o nosso fechamento, né? Fechamento por alternativas. Prefere levar o médio ou o grande? Prefere pagar no cartão, no cheque ou boleto? Vai levar agora mesmo ou prefere que entregue? Então, o que muitas
muita gente conhece por alternativa ou, né? Fechamento ou. Que você, esse ou esse, você quer esse ou esse. Então, também conhecido esse. Então, duas coisas podem acontecer nesse fechamento por alternativas. Uma, o cliente escolher uma das opções e, por consequência, aceitar fechar a compra com você. Ou B, que é o segundo, o cliente expressar alguma dúvida ou fazer uma pergunta para você. E aí você volta para o processo de venda normal. Ótimo, não tem problema, porque se ele expressar uma dúvida, se ele fizer uma outra pergunta, é porque ele tem interesse em comprar. Ele só ainda não entendeu por que ele tem que pagar esse preço. Tá? Vamos para o terceiro, então, que é o fechamento pelo medo da perda. Isso é muito interessante, né? Porque as pessoas, dos 5, 6 motivos que as pessoas compram, 2 são muito fortes, que é o prazer e o medo. O medo é mais forte ainda. Então, para algum tipo de venda funciona, tá, gente? Tem que tomar cuidado para você não virar um terrorista. Senão o cliente fica com raiva de você. Então, por isso que eu estou te falando, você tem que entender, saber quais são as técnicas de vendas, né, de fechamento. Você vai ter essas 10, 15 técnicas na mão e você vai utilizar dependendo do seu produto, do seu serviço e do seu cliente. Então, tem cliente que aceita melhor uma, tem cliente que aceita melhor outra, tá? Então, vamos ver essa aqui pelo medo como é que funciona. Ó. O medo da perda é uma técnica eficaz quando o vendedor tem um trunfo na mão. Então, por exemplo, se você sabe que o seu cliente tem um prazo pequeno, né? Eu preciso comprar para hoje. Eu vou numa festa, tenho que comprar uma roupa. Pô, eu preciso fazer algo, por quê? Porque lá na minha empresa vai ter uma vistoria, vai ter uma auditoria e eu preciso dessa ferramenta lá até terça. Então, quando você tem o tempo à sua mão, ou uma quantia limitada, você só tem 1, 2, né? Você tem essa força na mão para poder utilizar. Então, se você tem isso, o fechamento pelo medo da perda, você tem muito mais possibilidade de usar ela e ter mais sucesso. Então, essa funciona no comércio, por exemplo, com vendas receptivas, funciona muito. Por exemplo, a pessoa vai lá procurar e fala, a pessoa escolhe uma roupa, sapato, um boné, uma peça decorativa, enfim. Você pega no estoque e diz, ufa, olha, deu sorte, porque essa aqui é a última. Então, quer dizer, você está dando a dica para ela. Compra, só tenho essa daqui. Se ela, não sei o que, eu vou pensar. Maria, o preço, eu posso garantir para a senhora, a gente conhece bem, não tem outra. Isso aqui procura muito, tanto que só tem uma. Se a senhora for na loja do lado, eu não posso garantir, a gente não segura a compra aqui. Então, quer dizer, você tem uma possibilidade de fechamento. E aí você fala, não é? Por esse valor, a senhora pode parcelar em 3 vezes. O que a senhora, o que ainda a senhora impede a senhora de comprar? Olha só quantas técnicas você pode usar numa mesma pessoa, numa mesma situação, tá? Então, voltando para a tela aí, dá uma olhada. Ou, por exemplo, olha só, essa é um outro modelo para você poder usar. Olha, só tem essa aqui, mas está reservada. A senhora quer experimentar? Eu vejo se o cliente vai vir buscar. Enquanto a senhora experimenta, eu ligo lá para ver se ele. Né? Então, força, só tem essa aqui e já está reservada. Se a senhora quiser, realmente, eu consigo entrar em contato com o cliente e negociar. Então, pelo medo da perda. Lembre que o medo é um fator de decisão muito mais poderoso do que o do próprio prazer. Então, as pessoas têm muito mais medo de uma dor, né, do que elas buscam o prazer. Isso tem vários estudos. Nas minhas palestras eu mostro, né, estudos interessantes sobre isso, sobre que as pessoas preferem evitar a dor do que se arriscar a ter um prazer. Então, se você mostra que elas vão perder, né, que elas podem ter medo de sofrer algo, de perder, de ficar sem aquilo, o poder aumenta ainda mais. A ideia aqui é gentilmente, escreva, veja bem essa palavra, gentilmente pressionar o cliente a tomar uma decisão mais rápida. Se ele entrou na tua loja, se ele está em contato contigo, se o seu produto é bom, se ele precisa, meu amigo, não fique com medo de utilizar isso. Se vai funcionar, às vezes o cara está com medo, mas você sabe que o seu produto, o seu serviço vai ajudar ele. Então, por que não utilizar? Por que não dar a palavra é forçada, por que não dar uma forçada? Você não está forçando ele a levar algo que ele não quer ou que não vai ajudar. Você está forçando ele, você na verdade está ajudando ele a tomar uma decisão. Mude o seu mindset, mude o seu pensamento, tá? Porque geralmente quem está começando com eu não vou forçar, tá? Amigo, você não pode ser chato, mas se o cara quer, se o preço você sabe que está justo, se vai ajudar ele, às vezes falta só um empurrãozinho, tem muita gente indecisa, você vai ajudar ele a tomar uma decisão, tá bom? Vamos então aqui para a nossa outra técnica, que é a quarta, que é o fechamento de reflexão. Muito legal também, muito prático. O que é o fechamento de reflexão, Thiago? Nesse fechamento, você faz o cliente refletir sobre o não. Né? Quer dizer, sobre essa não compra do produto, esse não que ele deu para você. Quer dizer, qual que é o perigo dele não comprar? Né? Quase sempre a gente vai pelo caminho do medo. Lembrando que o medo, você não precisa ser terrorista. Olha, se não for, vai acabar sendo um camarada. Não, calma, né? Utilize de maneira prática. Para isso, você tem que
colocar em prática, meu amigo. Experiência vai fazer você utilizar essa técnica de uma melhor maneira. Tá? Dá uma olhada. Por exemplo, o senhor vai mesmo viajar com a sua família sem a revisão do seu carro? O senhor vai mesmo viajar com a sua família com esses pneus careca aqui? A senhora vai mesmo continuar cansada e com essa dor nas costas dormindo num colchão velho? O senhor vai mesmo se arriscar a ficar sem cobertura no seguro? Ou sem essa cobertura no seguro? Ou sem seguro? Né? Você vai mesmo deixar seus funcionários sem esse treinamento e perdendo vendas? Então, veja só, você faz ele refletir sobre uma decisão que ele está tomando de não comprar. Se ele não está querendo comprar, está querendo negociar com você, se ele está escapando para o não se esqueça da reflexão, ajuda ele a tomar uma decisão. Por quê, Thiago? Porque, meu amigo, se o cara falou não para você, preste muito bem nisso. Isso acontece demais. Se o cara falou não para você, dificilmente ele vai comprar de você se você continuar falando os mesmos argumentos. Você já deu os argumentos que tinha que dar. Ele não comprou aqueles. Não adianta você ficar batendo. O seu cliente, já falei isso nos outros cursos nossos, o seu cliente não compra porque você fala, compra porque ele precisa. Então, se você ficar falando a mesma coisa, ele não vai comprar, porque você já falou. Por que ele vai comprar de novo? Só para se livrar de você, talvez, né? E aí nunca mais ele compre. Então, muda a estratégia. Se ele não está comprando pelo que você falou, faz ele repensar. Porque às vezes não está claro na cabeça dele. E quando o seu cliente verbaliza, quando o seu cliente fala, aí ele percebe. Porque às vezes você está falando a mesma coisa, mas quando você pergunta e ele responde algo que você já está falando, mas ele responde, tem muito mais força para ele. E você pode utilizar. Falou, Antônio, como o senhor mesmo falou, o senhor não quer ficar sem esse seguro. Não, o senhor mesmo disse, né, que o senhor não vai arriscar a família, a vida da família do senhor, né, a segurança do senhor, da sua família, por causa de um pneu. Então, ele mesmo falou. Então, isso volta para você como poder. Você usa a palavra dele. Ó, o senhor mesmo disse. Tá? Então, essa técnica, né, que a quarta técnica é de fechamento por reflexão, é muito forte. Quando você já tentou uma, duas, não deu, faça ele refletir sobre, às vezes, uma besteira que ele está falando. Porque como é que ele vai colocar? Ele não quer colocar em risco a segurança dele, da família, sem um seguro. Ele não quer colocar a segurança da família dele por causa de um pneu. Ele não quer. É que às vezes ele não quer comprar de você, não confiou, sei lá, o famoso mão de vaca, ele acha que está caro, enfim, outros motivos. Mas não é porque ele não quer comprar, porque ele não precisa, é porque ele ainda não refletiu sobre isso, beleza? Então, vamos então para a nossa quinta técnica, dá uma olhada só, que é essa aqui, ó, que é o fechamento matador, tá? Por que fechamento matador? O fechamento do confronto, tá? Então, ele também é conhecido como fechamento do confronto. Então, toma cuidado, a frase já está dizendo, ó, fechamento do confronto, né? Então, precisa ser eficaz dessa maneira, ó, não pode deixar uma saída para o cliente. Tá? Tem que ser a última mesmo. Então, ele ou ela, né, só tem duas opções. Ou compra, ou você, vendedor, sai da jogada. Então, quer dizer, não é a misericórdia, porque existe um outro ainda mais para frente que eu vou mostrar para você. Mas é como se fosse assim, o tiro de misericórdia, é o último, né? Então, um exemplo, ó, caro cliente, eu já refiz a proposta 3 vezes, exatamente da mesma forma que pediu todas as vezes. Posso sim refazer a quarta, não tem problema, eu só preciso saber o que está faltando para a gente poder fechar. Ó, perceba que realmente é matador. Bom, beleza, você vai fazer, mas aqui já não tem mais aquele papel. Não pode deixar, sabe que o vendedor... Não, eu vou ver tudo que eu consigo. Não, aqui, pô, já é segunda, terça... Esse cara, ou ele está te enrolando, né? Ou ele está te enrolando, ou ele não quer... Ou ele está te enrolando porque ele quer ver até onde você chega para reduzir preço, porque geralmente o vendedor despreparado ele corre para o desconto, ou ele está te enrolando e não vai comprar. Guarde essa frase, está aí embaixo. Ó. O que mais mata o vendedor é pendência. Pendência, o cara acha que está fechado, não está tudo certo, mentira. Às vezes o cara está te enrolando, ele não quer comprar e ele não vai comprar de você. Então, se o cara está enrolando, meu amigo, mata, chama o cara na chincha, como a gente fala aqui no interior, né? Fechamento matador. Falou, ô, seu Antônio, beleza, eu faço. O senhor quer de novo orçamento? Agora, eu já fiz 3 igualzinho, eu faço a quarta, faço 20 vezes. Agora, eu preciso saber o que está faltando para a gente fechar, senhor. É algo relacionado a valor? É algo relacionado a prazo de entrega? Enfim, chama ele na chincha e acaba de vez com o negócio. Senão você não manda. Deixa claro isso para ele, por isso que ele é chamado de fechamento matador. Tiago, funciona? Meu amigo, lembre-se muito bem, o que eu estou passando para você aqui é o que eu utilizo no meu dia a dia, eu estou para a rua, sou sócio fundador hoje, né, junto com o Vitor Vieira, do Instituto de Especialização em Vendas, a maior escola de vendas do Brasil, nós utilizamos isso no nosso dia a dia, né, por isso que a gente é a número 1. Então, tudo
tudo isso funciona. Algumas técnicas funcionam para você, outras funcionam para mim, algumas não funcionam para mim, mas funcionam para você. Todas essas foram provadas, né, e testadas no campo de batalha. Então, funciona mesmo, tá? Vamos então para a nossa sexta técnica, que é essa aqui, ó. Fechamento da escolha do meio. Mais uma para você, ó. Põe na sua carta, põe no seu conjunto de cartas, mais essa aqui, ó. Fechamento da escolha do meio. A ideia aqui é dar 3 opções, porque quase sempre, quando existem 3 tipos de oferta, o cliente tende a escolher a do meio. Preste atenção, que técnica interessante é essa. Pois quando existe comparação, ele acredita que a diferença de valor da mais barata para a do meio compensa. Veja se não acontece isso com você, claro, olha só que legal. A primeira é bem sofisticada e de alto valor. É o pacote completo. Então você mostra completa, com tudo. Sei lá, vou pegar um carro, por exemplo. Você mostra o top do top do top. Tá? Então, com tudo, com tudo. A segunda é a proposta verdadeira, que é o que você gostaria que ele levasse, que é a que você recomendaria mesmo, que para ele se encaixa melhor. E a terceira é uma opção bem barata, sem nenhum adicional, sem nenhum benefício, nada, o simples, o básico, tá? A opção mais básica possível, sem nenhum atrativo para ele. Para ficar bem claro a diferença entre o primeiro e o último, quer dizer, absurdo, né? Cada um no oposto. O maior benefício de todos aqui é que a conversa passa a ter uma referência de valor, não de preço. Então você sabe que você tem o top do top, que fica lá em cima, e você tem o mais barato de tudo, que é assim, é o básico do básico do básico. Então aqui você não é a comparação do preço, é a comparação do valor. Então você sabe que tem um que tem tudo e tem um preço, e o outro que não tem nada e tem outro preço. Então aqui você consegue diferenciar e entender que existe um valor e preço, já não vai mais cair no preço. Você vai entender que tem o excepcional, tem o muito bom por um preço acessível e tem um básico do básico que não compensa a diferença, tá? Eu, particularmente, eu acho pouco arriscada essa técnica. Por quê? Porque acaba dando opção demais e muitas vezes o cliente fica chorando pelo melhor produto com um preço menor. Então, presta atenção em mim aqui, ó. O que acontece nessa técnica, eu gosto muito de utilizar, mas essa técnica você tem que estar muito bem preparado para argumentar isso, para ver se ele não vai querer o preço do mais barato, querendo o melhor produto. Thiago, isso acontece? Acontece, ótimo. Para a gente no Instituto, né, para as pessoas que se formam com a gente, eu acho sensacional essa técnica. Por quê? Porque você tem um monte de argumento e técnica e ferramenta para você já confrontar isso e jogar no preço mais alto. Eu tiro a visão do cliente naquele de mais barato e fico lá no maior e no mediano, que é o que eu gostaria que ele levasse. Claro que eu quero que ele leve o de cima, que é onde geralmente tem mais margem, que é o mais completo. Mas se ele levar o do meio, tá excelente, tá? Então a gente compara o do meio com o de cima e não mais o do meio com o de baixo. Mas isso precisa de técnica e você está tendo todas elas aqui. Então é uma ferramenta que ajuda muito, ótima, acaba dando 3 opções para ele e você começa a mostrar que tem 3 valores, 3 benefícios, 3 propostas diferentes para ele poder decidir, tá? E vamos então para a última dessa primeira parte aqui nossa, que é fechamento. Alguma dúvida? Que é o fechamento alguma dúvida, que é alguma pergunta ou dúvida, ela é sempre acompanhada de uma pausa de silêncio por parte do vendedor. Guarde bem essa frase, tá? Que a gente chama de tradução boca fechada, né? Zip, fica quieto. Tem vendedor que faz a pergunta e continua falando. Meu amigo, pergunta é para ser respondida. Guarde essa frase de novo, guarde várias frases porque são frases que ajudam no seu dia a dia. Se você falar muito, quem aprende é o cliente. Se você escuta muito, quem aprende é você. E numa venda, meu amigo, quem tem que aprender é você. Você tem que pegar o máximo de informação do seu cliente. Quanto mais você souber dele, quanto mais você souber das necessidades, quanto mais você souber se ele tem pressa, quanto mais você souber dele, mais fácil é a tua venda. Então, falou, meu amigo, apresentou, fez aquele funil, apresentou o produto de maneira correta, mostrou os benefícios, mostrou o preço, ó. Fica fé, dá uma olhada só. Olha como eu utilizo isso aqui, ó. Então tem vendedor que faz a pergunta e continua falando, estraga tudo. Faz a pergunta e fica quieto. Muitos clientes vão naturalmente dizer, não, tudo ok. E você pode caminhar também naturalmente a conversa para um fechamento. Tá? Você pode escolher ou alternativo, ou o ativo, né, o fechamento direto, ou de alternativa. Exemplo, perfeito, Sr. Antônio, preciso somente dos dados da empresa. Ou, por exemplo, né, o de alternativa. Perfeito, o senhor vai levar 2 ou 3? Então, é muito interessante porque você faz essa pergunta. Acabou de apresentar o produto, acabou de apresentar o preço, fique quieto, espere 3, 4 segundos, eu já falei isso nos outros cursos, e pergunta, ficou alguma dúvida, Sr. Antônio? Geralmente o cara vai falar, não, tudo bem.
geralmente fala isso, mesmo que ele tenha, pode perceber, né? Ficou alguma dúvida, senhor Antônio? Não, tudo bem. Você encaminha para o fechamento. Ah, então perfeito, eu preciso só dos dados da sua empresa. Vai para o direto. Pede direto, já tira a pastinha. Ah, perfeito, então. Então o senhor me acompanha aqui, né? Vamos fechar aqui no caixa. Vai para o direto. Ou, perfeito, o senhor vai levar 2 ou 3, quer dizer, você ainda pode tentar um outro tipo de fechamento que eu vou mostrar para você daqui para frente. Mas você pode falar, tá, o senhor vai pagar à vista ou parcelado em 3 vezes? E aí você encaminha. Então, alguma dúvida é muito bom. Apresentou o preço, fica quieto, espera uns 2, 3 segundos, pergunta, ficou alguma dúvida, senhor? Não, ficou perfeito. Encaminha para o fechamento, tá? Muitos vendedores perdem venda porque simplesmente não fazem essa técnica, por exemplo. Apresentou o preço, fica quieto, espera 2, 3 segundos. Alguma dúvida, seu Antônio? Não. Encaminha para um fechamento. Mas o que eu mais vejo, está tudo certinho. Por causa dessa técnica que eu mostrei para vocês agora, que é alguma dúvida, por causa dessa, eu tenho certeza que tem vendedor que aumentaria muito, mas muito, o seu faturamento, a sua comissão no final do mês. Tudo bem? Meus amigos, então chegamos ao final dessa primeira parte das 15 técnicas de fechamento que eu vou apresentar para você. Mostrei as 7 técnicas, espero que você tenha gostado dessa primeira parte aqui das 15 técnicas. Não tenho dúvidas que alguma dessas aqui já serve para você. Se bobear, todas servem para você. O que eu vou orientar? Vou orientar aqui nesses módulos dentro do nosso curso de fechamento, que é: se você nunca utilizou nenhuma dessas, ou utilizou só uma, escolha mais uma e comece a utilizar amanhã. Não tenta fazer tudo uma vez, não. Não tenta fazer tudo. Escolha uma e comece a fazer amanhã. Utilize uma semana, 10 dias, escolha outra e faça também. E aí você vai ter um leque de ótimas opções para você poder fazer um fechamento, tá bom? Então, até daqui a pouco, nosso próximo módulo dentro do nosso curso Fechamento de Vendas.